Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1 Coríntios capítulo 9, tá bom? No capítulo anterior, o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade que as pessoas tinham por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, né? Conforme o próprio Jesus Cristo havia ensinado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas até onde vai essa verdade liberta a pessoa? Quais os limites dessa liberdade? O apóstolo Paulo coloca ali como parâmetro o amor. Se a sua liberdade vai ofender outro irmão, é melhor que você restrinja a sua liberdade para não ofender outro irmão, para que ele se afaste do evangelho. Bom, então ele coloca como parâmetro aqui de a pessoa não fazer valer os seus direitos para não ofender aquele irmão ali, né? Foi a mensagem que eu compartilhei ontem. E hoje aqui o apóstolo Paulo ele dá o exemplo de si mesmo, que ele tinha direito de certas coisas, né? Aqui no capítulo 9, e ele abre mão, né, como apóstolo desses direitos para ser exemplo para as outras pessoas, para não ter impedimento das pessoas aceitarem o evangelho. Vamos lá que a gente vai entender aqui, ó. Começando no versículo 1, ele diz assim: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não eu não vi Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Então ele fala, vocês é minha obra no Senhor, eu plantei essa igreja, Jesus Cristo me enviou aqui, né, como testemunha especial, eu vi Jesus Cristo, que era uma condição ali de apóstolo. Então ele está falando primeiro aqui, falando dele sendo apóstolo, e aí ele começa a falar dos direitos dele aqui, né, ele diz assim, ó, ah, se eu não sou apóstolo para outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aqui a palavra selo é autenticada, né? Conforme aquele selo de carta, né? Que uma pessoa vai com o anel ali, sela com uma vela quente ali, né? A cera quente, e aí fica autenticado. Ou seja, eles eram verdadeiros cristãos, porque o próprio apóstolo Paulo foi até lá e abriu, né, a religião de Deus ali entre eles e fez o batismo. Então eles tinham o selo do apostolado de Paulo ali, tá bom? Paulo havia plantado essa igreja aqui. E ele diz: essa é a minha defesa para com os que me condenam. Porque também havia pessoas lá que condenavam Paulo, né? Muitos quando diziam assim, eu sou de Apolo, né? Eu sou de outros, significava que eles recusavam o apóstolo Paulo. Então ele está fazendo uma defesa dele aqui, a despeito dos direitos que ele tinha, mas ele abre mão desses direitos. Ele diz assim: não temos nós o direito de comer e beber? Aqui, quando ele fala o direito de comer e beber, não devemos confundir com o capítulo 8, que fala sobre comer carne sacrificada a ídolos. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, nós não temos direito de ter o nosso sustento, porque a gente trabalha na obra do Senhor, é disso que ele está falando, desse direito que ele tinha aqui. Versículo 5 ele diz: não temos nós o direito de levar conosco as nossas esposas crentes, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então, é importante dizer aqui, né, que as escrituras, elas não é uma bibliografia dos apóstolos, né? Não fala sobre a vida dos apóstolos, como era a vida conjugal deles. Por exemplo, nós só sabemos que Pedro ele era casado porque Jesus Cristo foi lá e curou a sogra de Pedro. E para você ter uma sogra, você tem que ser casado. Mas não diz nada sobre a esposa, né, de Pedro, né? Não fala o nome dessa esposa, não fala das viagens que ele fez. Mas aqui nesse versículo fala, né, que eles viajavam com suas esposas, que eram crentes, né, com eles ali, né? Então eles se valiam do direito. Do que Paulo está falando aqui? Que quando eles viajavam, eles pegavam os recursos da igreja e pagavam as suas viagens. Não viagem para ficar de férias, tá bom? Viagem de estar em uma cidade cuidando de uma igreja, de estar em outra, tá bom? Então eles se valiam desse direito para comer, né, para se vestir. Então é disso que Paulo está falando aqui. Lembrando que os apóstolos eles não usavam esse recurso para enriquecer, né? Quando eles estavam na porta lá chamada Formosa, né? Pedro e João estavam lá, aquela pessoa pedindo, né? Pedindo ali esmola, né? E ele falou, não tenho ouro nem prata, né? Mas tudo que tenho lhe dou. Então veja que eles não possuíam, né? Grandes coisas. Eles apenas pegavam os recursos para se manter ali, para se sustentar, para valer do direito de ter o que vestir e fazer a obra do Senhor.
tá bom? Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui que eles viajavam com as suas esposas aqui, né? E era com o recurso da igreja. E aí ele continua dizendo aqui, ele está fazendo uma defesa aqui porque ele abriu mão desses direitos, ele não usou recurso nenhum da igreja de Coríntios, né? Aqui no versículo 6 ele diz assim, ou só, ou só Barnabé e eu, né, não temos direito de não trabalhar, né? Ele fala aqui que mais uma pessoa abriu mão, que é Barnabé. Tanto Barnabé como Paulo, eles abriram mão do sustento que a igreja poderia dar a eles ali como direito que eles tinham, né? Porque eles trabalhavam de modo integral, mas eles abrem mão desse direito, né? E eles estão dando um exemplo aqui, porque eles não queriam que as pessoas falassem, o Paulo é um mercenário, né? Ele está pregando aqui, mas é por conta de dinheiro. Não, ele não queria que isso acontecesse, né? Se você leu, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas se você ler, você vai entender que Paulo fala sobre isso aqui. O versículo 7, ele fala 3 perguntas de uma vez, para mostrar que eles tinham esse direito. Ele fala assim, ó, quem jamais limita a sua própria guerra? Essa palavra milita é de militar, né? De ir para a guerra. Ele está falando, quem que vai para a própria guerra, para uma guerra, às suas próprias custas, né? Se a nação, né, se o país te chama para a guerra, ele não vai te mandar nas próprias custas sua. Ou seja, você não tem que levar comida, você não vai ter que arrumar uma arma, uma granada para você ir para a guerra. Eles vão fornecer aquilo que é para você. Então ele está dando um argumento lógico aqui, né? Quem que vai para a guerra às suas próprias custas? E o apóstolo Paulo estava ali, uma dedicação total para ajudar o povo de Coríntios, né? E não se valeu desse direito aqui. Ele continua dizendo também: quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um gado e não se alimenta do leite do gado, né? Então, se a pessoa tinha plantado uma vinha, ela ia colher a uva e tomar o suco da uva. Quem tinha gado ia pegar o leite ali e se valer, porque eles plantou, eles tinham direito sobre isso. Então, a partir do versículo 8, ele começa aqui a falar que ele tinha dado exemplos de coisas práticas para nós entender, mas agora ele vai nas escrituras mostrando que era direito, né, daqueles que viviam do evangelho de tempo integral a ter esse sustento aqui. Versículo 8 ele diz assim, ó, digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo, né? Quando ele diz não diz a lei também o mesmo, é a lei de Moisés, as escrituras também dizem que eles tinham direito, né? Então não está se valendo aqui somente de argumentos lógicos, mas também ele vai chamar nas escrituras aqui. Ele começa aqui, ó, versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que trilha deve trilhar com esperança para ser participante. Então, existe uma lei de Moisés, né? A gente consegue até acompanhar lá em Deuteronômio, né? Que fala que quando o boi ele estava amassando o trigo, trilhando o trigo, né? Tinha uma grande roda, amarrava ali o boi e o boi ficava girando em torno daquela roda, que tinha uma pedra que ia girando e moendo o trigo ali para virar o trigo, né? Moendo o grão, debulhando o grão ali. E o que acontecia, né? O grão, né, batia um no outro ali na pedra e caía, às vezes, fora ali do trilho, né? E aí o boi estava passando ali, o boi ia lá e comia, né? E aqui existia patrões que eram tão mesquinho, né? Que ele pegava e atava a boca do boi, né? Colocava ali um ar mordaço, e aí quando o trigo caía ali, tadinho do boi, ele não podia nem pegar o trigo que tinha caído. E o boi não estava trabalhando, por que o boi não podia comer? Então ele está usando o mesmo argumento, né? Aliás, ele está falando, ele está interpretando as escrituras. Olha, Deus falou isso não é por causa do cuidado do boi, é do cuidado com a gente. Se a gente está trabalhando na obra de tempo integral, a gente tem esse direito aqui, né? Então ele deixa muito bem claro essa parte aqui nesse versículo aqui. Eu vou dar uma acelerada aqui por conta do tempo e tem uma outra parte muito importante aqui para compartilhar. Mas aqui o apóstolo Paulo, né, até o versículo 14, ele vai dando exemplos, né, de que ele tinha esse direito, né, de ter o sustento ali por parte da igreja, mas que ele abriu mão
porque as pessoas iriam julgar ele, dizendo que ele era mercenário, né? E o fato dele e Barnabé ter aberto mão desse direito fez com que outras pessoas enxergassem, né? Realmente que eles não estavam trabalhando por dinheiro ou coisa assim, ainda que fosse o direito deles, que era o sustento, como ele vem trazendo aqui, até por meio das escrituras. Mas o coração de outras pessoas se abriu para o evangelho, então ele ajudou outras pessoas. E aí ele começa a falar dessa parte que as pessoas abriu o coração aqui, né? Que é a estratégia que ele usava aqui, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 19, ele diz assim, ó: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. E para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como os fracos, né, para ganhar os fracos. E fiz-me também como todos, para ganhar por meio de chegar à salvação a alguns. Ou seja, para alcançar alguns, ele se fez daquela maneira como aquela pessoa. Agora, aqui no versículo 22 é interessante, né? Que ele fala, me fiz como os fracos para ganhar os fracos, né? Agora, aqui a gente não pode interpretar, por exemplo, eu tenho que ganhar aquelas pessoas lá, eu tenho que me fazer como elas, né? Então, não nesse sentido de que a pessoa utiliza drogas, eu vou ficar lá no meio deles, vou utilizar também, quem sabe eu consigo resgatar alguém. Não, você vai se perder lá, né? Então, isso não é ser fraco aqui. Quando ele diz aqui, me fiz como os fracos, desde o começo aqui do capítulo de Coríntios, ele vai falando que os fracos, quem são? Quem é fraco no evangelho, que não tem um testemunho muito forte. Então, as pessoas que são novas no evangelho, você toma até às vezes certo cuidado ao se comunicar com elas, né? Porque a pessoa pode se ofender com facilidade e não voltar mais na igreja. Então é diferente você falar com uma pessoa que é anos na igreja, né? Chamar a atenção, com uma pessoa que acabou de entrar ali, que cometeu algum deslize ali, né? Por conta de não saber alguma coisa. Então é diferente, tá bom? Então ele fala que se fez como os fracos, como no capítulo 8, que ele fala das pessoas que ainda tinham superstições em sua mente, né? Então ele se fazia também como esses fracos aqui, para ganhar esses fracos, para que eles não se afastassem do evangelho. Então achei interessante essa parte aqui. Vamos continuar aqui a partir do versículo 23, para nós finalizarmos aqui, que tem grandes ensinamentos aqui. Ó. O versículo 23 em diante diz assim: e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, correm com uma só leva, e mais um só leva ao prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo aquele que compete em tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Bom, aqui o que ele está falando, né? Do versículo 23 em diante, o apóstolo está falando de umas Olimpíadas que existia na cidade de Corinto, tá bom? Tanto a cidade de Atenas tinha umas Olimpíadas e também na cidade de Corinto, de 2 em 2 anos tinha essa Olimpíada. E 10 meses antes, os atletas eles se preparavam para essa Olimpíadas aqui, né? E tem aqui as modalidades, né, dos jogos que eles faziam aqui. Eu vou deixar aqui deixa eu ver se eu leio aqui rapidinho, né? As provas, eram 5 provas, né? Ela fala de saltos, lançamento de disco, corrida, luta de boxe e luta livre. Essas eram as 5 modalidades de esportes, né? Que tinham ali de Olimpíadas na cidade de Corinto a cada 2 anos. Então eles tinham que se preparar muito para essa modalidade, para fazer e ganhar, né, o prêmio ali. E ele fala aqui, né, eu vou ler os versículos e vou explicando aqui novamente. Então, no versículo 23, ele diz, eu faço isso
por causa do evangelho, para ser também participante dele. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, ou seja, ali para a corrida, né? E as outras competições que tem aqui. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, né? Ou seja, muitos corriam, mas só um levava o prêmio. Corria de tal maneira que o alcanceis, né? E que todo aquele que compete em tudo se abstém. Observe que esses atletas, eles começavam a se preparar 10 meses antes dessa Olimpíada. Então, eles se abstiviam de algumas coisas, eles deixavam de consumir, né, alguns alimentos, porque senão eles iam ficar gordos, pesados, não iam conseguir competir. Então, eles tinham ter uma disciplina correta ali de levantar cedo, fazer os esportes, os exercícios, para que quando chegasse a prova ele tivesse pronto ali. Embora eles fizessem tudo isso, né, só havia um vencedor. E eles corriam atrás do que isso aqui? Na verdade, o prêmio aqui era uma coroa, né, feito de plantas, né? Era louro, outras plantas aqui mencionadas que eu deixei na descrição do vídeo, né? Mas eram plantas, ou seja, que ia se desfazer com o tempo e ia valer nada. Eram coroas que eram naturais, né, de plantas naturais. Então, era mais pela a questão da competição. E aqui o apóstolo Paulo está usando essa competição para que nós possamos também saber o nosso lugar que nós devemos correr também atrás para a nossa salvação. Então, ele continua aqui, dando esse exemplo no versículo 26, né? Ele diz assim, Pois Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Porque mesmo aqueles que estavam competindo era uma coisa incerta, porque só podia ganhar um. Já na corrida, para chegarmos ao reino celestial, vamos colocar dessa maneira aqui, não é uma coisa incerta, né? Não é uma corrida que só vai ganhar uma pessoa, é como se fosse uma maratona. Todo mundo que chegar vai ganhar, né? Não pelo nosso próprio mérito, né? Sempre mediante a Jesus Cristo, né? Sempre, até para nós conseguirmos chegar, a gente depende ali de Jesus Cristo também, né? Que nos dá essa força, que nos ajuda, né? E aí, então ele fala sobre isso, né? Não com coisa incerta, mas e ele diz aqui, ó, assim combato, não como batendo no ar, né? Ele está falando, eu bato, mas não como batendo no ar, correndo, ou aqui ele está dando exemplo do treinamento de boxe, né? Eles ficavam treinando ali com a própria sombra, né? Para ver se conseguiam movimentos mais rápidos, coisa assim. Então ele está falando, não estou batendo no ar, não é isso, né? Que eu faço. Ele continua, versículo 27, que é o final, né? Antes subjugo o meu corpo, né? E reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Eu acho isso uma humildade enorme em Paulo, que ele fala, mesmo eu pregando aos outros, eu faço da mesma maneira. Porque talvez eu estou treinando alguém e eu mesmo não vou entrar no reino celestial. Então eu mesmo faço. E aí ele usa essa palavra aqui, né? Que ele subjuga o corpo dele à servidão. Ele faz com que o corpo dele obedeça a ele, né? Já pensou em quanto treinamento, né? A pessoa treina para conseguir alguns segundos de vantagem na frente de outra, né? Então é um treinamento absurdo. E ele fala que ele tem que subjugar o próprio corpo dele. Então, aqui ele não coloca a gente numa competição um contra os outros. A competição ele traz para nós mesmos. Nós temos que subjugar o nosso corpo à servidão. É isso que ele coloca aqui, né? E eu mesmo não venha de alguma forma a ficar reprovado. Tem uma parte aqui, eu acho que eu pulei, que ele fala que esmurra o próprio corpo. Deixa eu voltar aqui no 28. Deixa eu ver aqui. 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como combato no ar. Deve ser o 25. Eu devo ter pulado o 25 aqui. Eu pulei o 25 e nem anotei o 25, na verdade. Mas ele fala sobre esmurrar o próprio corpo. Aqui, achei. E todo aquele que compete, em tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. E nós, porém, uma incorruptível, né? Ele não está falando aqui de esmurrar o próprio corpo, mas tem um versículo aqui que eu acredito que eu pulei,
que ele fala de esmurrar o próprio corpo, ele doutrina o próprio corpo dele, ele força o corpo dele a obedecer ao Senhor, né? Colocando o próprio nosso corpo à servidão, tá bom? Ou seja, desde os capítulos anteriores ele tem ensinado, né, que nós temos o espírito e a carne, né? O nosso espírito habita nessa carne. E que é a carne que tem que se submeter ao espírito. E não, não isso, a carne tem que se submeter ao espírito. Ou seja, o espírito tem que dominar a nossa carne. A gente não pode ser dominado pelos prazeres, pelas coisas da carne, tá bom? Pelas coisas do mundo. É a gente que tem que subjugar o nosso corpo, fazer ele nos obedecer, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.